tributária. É um prazer abrir esse primeiro podcast e receber aí o nosso primeiro convidado. Esse projeto nasceu de um apoio da Comissão da Advocacia Empresarial, onde eu tenho a honra de presidir, e com a liderança também do meu escritório, que conduz iniciativas voltadas ao diálogo entre direito, economia e negócios. Hoje temos a satisfação de receber uma figura relevante da classe contábil e diretor da ESCOM e do SESCOM. É uma voz ativa, experiente, cuja presença enriquece muito a classe contábil, a advocacia e as transformações do cenário empresarial. Edson, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. É uma honra poder estar aqui na sede da OAB Mogi das Cruzes, podendo estar representando as entidades da Associação AESCOM e o nosso SESCOM. É um prazer, uma honra. Edson, sua trajetória é inspiradora e incrível. E hoje vamos conversar sobre a essencial colaboração entre a contabilidade e a advocacia empresarial, reforma tributária, bem como seu papel fundamental nas entidades como a ESCOM. Para começarmos, gostaria de conhecer um pouco mais sobre você. Eu comecei com o meu escritório quase 30 anos atrás, em 97, e de lá para cá, tentando se aperfeiçoar, correndo bastante, buscando clientes, buscando aprendizado, conhecimento em geral, para poder atender as demandas, né? Porque quando eu iniciei, tinha uma série de mudanças, eu imaginei que em determinado momento as mudanças fossem se consolidar, muito pelo contrário, elas ficaram cada vez mais aceleradas. Quais foram os primeiros passos seus na carreira contábil? E o que te atraiu exatamente para essa área? Eu já era comerciante na época. E, assim, o comerciante ele já tem que ter isso meio que instintivo, senão ele não consegue prosperar. Então, isso me chamou muita atenção, justamente para a área contábil, para a área fiscal, que é tudo entrelaçado para você poder, ter a base sólida ali para uma empresa. Tá. Teve alguma experiência, algum momento marcante da sua carreira que fez você perceber aí a importância da contabilidade para os negócios? Logo no início, né? Quando você já, mesmo antes de iniciar os estudos, a gente já tinha essa percepção que dependia da contabilidade, né? Tudo para tomar as decisões ali já dependia. E ao momento que você começou a estudar, aí foi ficando cada vez mais forte, né? Esse aspecto aí de estar atento aos números, ao que está acontecendo, para saber se a sua empresa é lucrar, está tendo lucro ou não, e se as despesas estão muito altas, se dá para rever, né, as despesas. Quais os principais desafios que você enfrentou e como eles contribuíram aí para você evoluir na carreira? Olha, o desafio acho que é de todo empresário, né? É a busca de cliente, é você se atualizar, né? Você está se atualizando constantemente. Por outro lado, também é difícil você ter uma mão de obra, né, que atenda às suas necessidades, então a busca dessa mão de obra. Então, esses são desafios, acho que, do empresário no geral. E quais foram os momentos mais significativos que te fizeram assumir posições de liderança nas entidades da ESCOM e SESCOM? Primeiro, tenho que agradecer muito a Deus, né? Tudo que nós temos na minha família é graças à profissão, né? E eu acho que é justo a gente poder retribuir um pouquinho disso, né? E graças a Deus, primeiramente, e a contabilidade que nos trouxe isso tudo, né? Os nossos esforços, evidentemente. Mas, assim, aí veio essa ideia de unir, de poder fazer alguma coisa, né? Em prol da nossa profissão. Existe alguma filosofia ou princípio que guia em sua atuação profissional? Olha, eu acho que o princípio é você fazer de boa fé, fazer de boa vontade, se dedicar, né? E busca sempre de melhores resultados. Bom, já entendemos um pouquinho essa sua jornada pessoal, essa transição profissional. Agora a gente vai mergulhar um pouco nas entidades que você atua, tá? E que você representa. Edson, eu não estou totalmente familiarizada. Você poderia explicar um pouquinho sobre a missão e os principais objetivos da ESCOM, do Alto Tietê, e do SESCOM? E qual a diferença entre essas entidades? Perfeito. A nossa ESCOM do Alto Tietê, ela nasceu aqui, alguns anos atrás, da necessidade dos contabilistas, dos empresários contábeis,
nós nos unirmos, né? Porque cada um tinha, nós temos problemas pontuais comuns entre nós, e muitas vezes eu tenho a solução para um problema que você vai passar, o que você esteja passando, e vice-versa, você também vai ter. Então começamos por aí, né? Fazendo algumas câmaras setoriais, até mesmo constituirmos a associação de fato, né? Para poder divulgar isso daí. Começou nesses moldes. E a partir daí foram surgindo as ideias. Vamos fazer um evento direcionado para isso, para aquilo, e tentando tudo em prol da nossa profissão. Eu poderia dizer que as entidades ela atuam no desenvolvimento do contador, seria isso? Sim, sim, sim. E por exemplo, o Sescom, a Escom, a nossa associação, ela é mais local, né? O Sescom, ele é o maior sindicato de empresas prestadoras de serviço do Brasil, tá? Então, ele tem uma abrangência muito maior. E aí você pega uma estrutura muito grande em termos de cursos, né? Ele tem diversos cursos lá na nossa sede, pode ser feito online, ele tem disponibilidade de coworking, tem um espaço maravilhoso, ele dá toda uma estrutura. O Sescom, ele participa, inclusive, de muitas decisões, né? Ele faz parte de comissões para que eu possa auxiliar, né? Dar a nossa visão para o governo. O Sescom é estadual? O Sescom, ele é a nível Brasil. Tá. Mas ele abrange o Brasil ou o estado de São Paulo específico? A nossa regional aqui, ela delimita algumas cidades daqui de São Paulo, mas tem o Sescom Campinas, temos o Sescom São Paulo, temos o Sescom Santa Catarina, né? Então, o Sescom é bem abrangente. Ah, bacana. Bom, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você explicasse um pouco mais os serviços e principalmente as iniciativas mais relevantes da Escom e do Sescom. Perfeito. A Escom hoje, ela conta com os contatos dentro da prefeitura, então nós tentamos auxiliá-los. Muitas vezes, quando temos problemas pontuais, a gente leva esses problemas para a prefeitura, saber do que está acontecendo, né? Não é um problema que está acontecendo comigo, que está acontecendo com você, que está acontecendo com a maioria dos contadores. E eles normalmente, né, têm nos atendido, têm nos dado muito suporte. Então, esse é um dos principais motivos aí da gente estar se unindo, de estar passando isso para frente. No cenário de mudanças legislativas e tecnológicas, como a Sescom auxilia os profissionais da contabilidade a se manterem atualizados? Eles muitas vezes trazem palestras, trazem cursos, né? Por exemplo, dia 22 de agosto, nós tivemos a Conexão Paulista. O palestrante, ele veio através do Sescom, né? O Rodrigo Espada, e veio mostrar para todos os empresários ali que puderam comparecer, né? Todo um cenário, todo um 360 ali sobre a reforma tributária. E vocês também estão abertos a estudantes ou só contadores? Sim, os estudantes são. Eles podem participar dos podem eventos? participar dos eventos, sim, com certeza. Qual a importância da representatividade que essas entidades exercem junto aos órgãos governamentais, outras instituições para o ambiente de negócios? Sim, como eu até já havia comentado, muitas vezes nós temos comissões, né? Até dentro da reforma tributária, fazemos parte das comissões, no intuito de passar a nossa visão. Um exemplo disso, o Sescom, ele foi muito atuante para fazer a extinção da GIA. Né? A GIA foi extinta, que é uma obrigação estadual, né? Tendo em vista que ela já é entregue essas informações através do SPED. Legal. Bom, já tivemos uma ideia aí sobre as entidades, foi bem bacana a sua explicação. A gente valoriza bastante essa união das profissões, né? Advogados, contadores. Sim. E eu queria ver como é que você enxerga essa relação entre contadores e advogados empresariais. Na sua visão, qual a importância da advocacia empresarial para o sucesso e longevidade das empresas no cenário atual? Total. Eu acho que tem que haver um planejamento, tem que ter um cuidado, né? Isso cada profissional vai colaborar e fazer uma junção ali, né, das informações para que isso faça com que a empresa prospere. Então, assim,
Revisão de contratos, eu acho que é importante ter a participação, o contador vai ter a visão dele, vai mostrar alguns pontos, o advogado vai preparar, vai deixar isso, né, de uma forma que dê mais garantias para o empresário. Na trabalhista, o contador ele também vai ter a visão dele e vai passar as orientações, mas sempre tem, né, muito o que ser melhorado ali pelo advogado. Como você enxerga a relação da contabilidade e da advocacia empresarial? Existe alguma coisa, uma interdependência, um complementa o outro? Total dependência, existe muito complemento, não tenho dúvida disso, né? Já visto no própria alteração contratual, né? Acho que é fundamental ali fazer todos os ajustes corretos para que dê ali uma segurança para o empresário, né? No dia a dia, na parte dos recursos, se houver se tiver uma interpretação dúbia ali com relação à legislação fiscal, principalmente, né? Que ela é bem genérica, bem ampla. É uma soma de experiências e de profissionais, né? Eu acredito. Sim, Às sim. vezes os clientes misturam muito que o contador tem que fazer um contrato, né? Tem que fazer a parte jurídica e não entende que tem uma separação aí entre as duas profissões que elas acabam se complementando, que é o que você falou. Você poderia nos dar aí exemplos práticos de situações, apesar de você já ter falado do contrato, né, e da trabalhista, mas nos dar aí mais exemplos de colaboração entre contador e advogado empresarial? Olha, vamos falar da trabalhista? A trabalhista, eu acho que assim, o contador ele vai fazer aquilo que está, né, na visão dele ali, a questão de estar cumprindo tudo que está na convenção, tá? Vai tentar passar essa orientação para o empresário, mas a gente sabe que é muito dinâmico isso, né? Aí entra o advogado, e aí ele vai ver outras coisas que o contador não está vendo. Ele vai estar passando um 360 melhor, vai estar revisando tudo aquilo, vai estar complementando, vai pegar a parte de jurisprudência em cima, né? Assim, é só um exemplo, mas é muito vasto. Como uma jurídica, né? Que uma assessoria jurídica complementa aí a parte do serviço do contador, Claro. né? Que aí faz, ambos profissionais fazem um serviço mais preventivo para o empresário. Edson, você já disse da importância aí do conjunto entre a advocacia e a contabilidade. Quais os riscos que uma empresa corre quando não tem isso alinhado? Todos os riscos possíveis, né? Assim, tem que trabalhar juntos ali, o advogado e o contador, eles têm que estar atentos ali às mudanças, às orientações, né? Não só as mudanças, o que está acontecendo no dia a dia, tem que estar totalmente alinhados, senão... Na sua experiência, há casos em que a visão contábil pode antecipar problemas jurídicos e vice-versa? Total. Você consegue nos dar um exemplo? Sim, por exemplo, a questão fiscal, a questão trabalhista, o contador ele tem que fazer o trabalho voltado ali para a legislação para que não tenha, né, um passivo trabalhista ali, um passivo oculto que a gente chama, né, quando acontece algum erro e em virtude disso vem uma autuação que ele nem sabe por onde veio, nem o que aconteceu. Então, total, a gente já tem que fazer esse trabalho, né? Nossa obrigação. Bom, agora vamos entrar num assunto bem específico que é a reforma tributária. Ele está gerando muitas dúvidas e expectativas aí para os empresários. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como diretor de entidades contábeis, como você avalia o impacto inicial da reforma tributária para os contadores e para o empresariado? Olha, eu avalio que todos têm que se programar, têm que fazer uma análise, verificar todas as mudanças, até onde isso vai impactar para cada ramo, né? Porque, assim, para a indústria vai ser um impacto, para o comércio vai ser outro, para a prestação de serviço vai ser outro. Então, cada um tem que estar avaliando ali a sua situação, até mesmo para contratos extensos, né? Tem que ter, aí entra o jurídico, colocar alguma cláusula, né, que preserve ali, caso haja mudanças significativas aí, né, dentro da tributação. Quais são as principais mudanças na reforma tributária, especialmente a transição para o IBS e o CBS, que ele traz para as empresas que você representa?
Então, essas mudanças, elas vão iniciar, vai ser escalonado, né? Sim. E aí ela vai finalizar em 2032. Isso, né, se não houver nenhuma alteração, porque eu imagino que não. Mas então, nesse sentido, essa fase de transição é que vai ser mais complicada, porque a gente vai ter que trabalhar com as duas apurações. Então, isso vai ser mais desgastante, parametrizar o sistema, tudo certinho. Já vamos ter mudanças aí para 2026, que se a DANF não tiver corretamente parametrizada, ela não vai emitir. As validações mudaram. Tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, senão vai ser um caos logo em janeiro de 26. Bom, na sua opinião, a unificação dos tributos, como o IBS e o CBS, eles vão trazer a tão esperada simplificação tributária? Ou podemos esperar um aumento aí da complexidade da fase de transição? Então, eu entendo que durante a transição, sim, vai haver, né? Porque nós vamos trabalhar com os dois sistemas. Uhum. Mas depois que isso se consolidar, vai ficar tudo muito mais fácil. Então simplificou. Depois de 2032. Respondido. E como estão se preparando para essas mudanças? Sim, como eu disse, né? O Sescom mesmo ele já mandou ele fez isso a nível do estado, né? Conexão Paulista, várias cidades. O Rodrigo Espada ele foi em vários, né? Do Conexão Paulista, passando todas essas orientações e promovendo cursos, outras palestras, câmara setorial, né, tudo para poder trazer o empresário e principalmente conscientizar, né? Porque eu entendo o seguinte, ele tendo já as diretrizes, fica mais fácil estar pesquisando, estar se especializando, vai ficar curioso e vai buscar mais informações, né? E aí, nesse sentido, ela está dando total apoio. E qual que é o papel fundamental dos contadores na empresa com essas mudanças? Com certeza ele tem que estar orientando o empresário, estar conscientizando, estar passando que isso vai acontecer, que isso não tem mais volta, porque o brasileiro muitas vezes ele tem a ideia de que, não, vai prorrogar, não, vai mudar, não, a reforma tributária já está aí, gente. Então, pelo amor de Deus, vamos se precaver, vamos tentar buscar mais informações, né? Tem muita coisa que está sendo regulamentada, que vai ser regulamentada em 2026, mas ela já está aí. Na sua visão, a reforma tributária beneficia mais as grandes empresas e setores específicos, ou ela também traz vantagens e oportunidades para microempresas e pequenas empresas? Então, na verdade, eu entendo que ela vai mexer muito no mercado, e aí vai depender muito do segmento, muito da atividade, né? É difícil eu te dizer assim, né, a grosso modo, o que vai acontecer, mas o empresário tem que estar atento, tem que fazer um comparativo do que ele está pagando hoje, do que vai passar a pagar. Quais são os principais desafios práticos e burocráticos que você enxerga na implementação da reforma tributária? Veja, com relação à burocracia, eu me preocupo principalmente com essa fase de transição, né? Que vai ter que trabalhar com os dois sistemas. Então, essa parametrização vai ser bem complicada. E precisamos ver se essas informações vão vir num tempo que você consiga, né, implementar, planejar isso, ou simplesmente vai estar travando, dependendo da mudança, né? Então, isso é bem importante estar bem atento. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre empresas. Hoje em dia, o que você considera de maiores desafios para as empresas, tanto do ponto de vista contábil quanto jurídico? Olha, um dos maiores desafios é cumprir, né, toda a legislação, porque tem muitas situações que você tem dupla interpretação. Então, além de ser a expressão manicômio tributário que a gente acaba vivendo, que é difícil, principalmente para quem vem de fora entender o nosso sistema, acho que... E a insegurança jurídica, né? Que aí acho que vocês vão saber complementar mais do que eu, aí, a famosa insegurança jurídica. Bom, quais são as grandes oportunidades que você vê surgir referente ao avanço de tecnologia na área contábil? A Total, ela está mudando constantemente, temas novos, a IA a todo vapor, né? Nós estamos tendo aí algumas indicações de empresas, de prestadores de serviço nesse sentido, e ela vem com tudo. Qual a sua opinião pessoal de entidades como a OAB,
a Escom e Sescom, que podem colaborar aí para fortalecer o ambiente de negócios e oferecer uma segurança jurídica, contábil melhor para as empresas? O que elas poderiam fazer aí para Eu auxiliar? entendo que esse trabalho de conscientização, né, principalmente, de estar trazendo bons palestrantes, de estar promovendo cursos, né, cursos assim bem objetivos, né, que possa trazer, e esses contatos fazem com que o empresário ele vá buscar mais informações. Nossa, eu entendi que a holding eu vou ter que trabalhar mais assim ou mais assado. Então, puxa, deixa eu conversar direto com, pegar mais instrução, ver se esse profissional, se esse advogado vai poder me dar um curso em cima disso, posso montar um curso para os meus clientes. Acho que é algo nesse sentido. Acho que é total apoio que a OAB vai estar dando, que o Sescom, que a Escom, que o CRC, né, de São Paulo também tem mostrado muita ênfase, né, nessa reforma, e buscar essas soluções. Então, no geral, você avalia como capacitação aí do profissional. Sim, sim, sim. Desenvolvimento, né, profissional tem que ser constante, porque as mudanças, elas não param, né? Como eu disse, desde que eu comecei, eu achei que ia amenizar um pouco as mudanças, mas muito pelo contrário, as mudanças estão cada vez mais aceleradas. E isso se deve à informação, né? Sim, Informação a velocidade da rápida, informação, né? exatamente. O network entre advogados e contadores é fundamental, a gente já sabe disso, né? Sim. Como a Escom e a Sescom promovem essa interação? E que conselhos você daria para profissionais que buscam expandir suas redes? A oportunidade, ela vai aparecendo de acordo com os próprios eventos, né? Então, ela já dá esse apoio através dos eventos. Ela favorece, ela fomenta, né, esse congraçamento, né, entre as entidades, para que isso possa mostrar o valor da profissão, que consiga trazer ali todas as informações e formar o network mesmo. Acaba acontecendo na própria Câmara Setorial, que eu comentei e tudo mais, a gente acaba tendo esse tipo de... Legal. Olhando para o futuro, qual a sua projeção para a evolução da profissão contábil da advocacia empresarial nos próximos 5 a 10 anos? Então, principalmente na área contábil, eu vejo muito a questão consultiva, né? Porque eu imagino que esse sistema nosso hoje de tributação, a parte fiscal, ela vai ser voltada toda direto para o sistema do governo. Eu entendo que vai acontecer isso, então vai voltar principalmente a parte consultiva. Que mensagem final você gostaria de deixar para os empreendedores e para os profissionais da advocacia e contabilidade que nos ouvem sobre a importância da colaboração e do conhecimento multidisciplinar? Se eu vou cortar, eu vou entender melhor. Vamos de novo. Vamos mudar essa pergunta, né? Isso, reformula. Que mensagem final você gostaria de deixar para os empreendedores e para os profissionais da advocacia empresarial e contábil? Eu tenho certeza que o desenvolvimento, né, de cada um é o fundamental para que isso ocorra, né? Então, assim, tem que buscar as informações, tem que ter boas ferramentas e fazer os bons contatos, né? Isso, Trabalhar em conjunto. trabalhar em conjunto, com Atuação certeza. de bons profissionais. Atuação, né? exatamente. Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Bom, chegamos ao fim aqui da nossa conversa. Eu acho que foi bem esclarecedora e a gente já encerra. A gente agradece a sua presença, a disponibilidade. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez, a honra de poder estar aqui, passando um pouquinho dessas informações e tenho certeza que vai servir para muitos empresários, né, se conscientizarem e procurarem aí as informações necessárias. Bom, eu agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam. Esse episódio em específico, ele tratou da contabilidade em conjunto com a advocacia, focando na reforma tributária, no desenvolvimento dos profissionais. Eu espero que todos continuem nos acompanhando aí no conteúdo relevante. Eu sou Sabrina Blausten e esse é o primeiro podcast da Comissão da Advocacia Empresarial da OAB de Mogi das Cruzes. Até a próxima.